da manhã, porque ele trabalhava também na RTP e na redação da RTP e acho que tinha que fazer o trabalho para o último jornal, o da meia-noite. E, portanto, trocámos e à 1 da manhã, 1 e pico, eu saí e ele entrou. E quando eu saí, soube mais tarde, já estava um carro com militares estacionado na placa central, escondido, a dizer que, inclusivamente, disse, saiu neste momento o Júlio Isidro, estava no relatório, saiu e não disseram para onde é que eu fui. Fazes parte da revolução à sua maneira, mas como um outsider. Por ter saído, não é? Por ter saído. Saiu agora mesmo da revolução o Júlio Isidro e onde é que eu entrei não sabem, mas eu digo, entrei no Porão da Nau, fui a uma discoteca que estava na Berra na altura, tomar um copo, eu gosto de tomar um copo, mas ele é abstêmio. Sim, tomar um copo de tangue, porque eu sou realmente o pior consumidor, era naquela altura o pior consumidor de qualquer discoteca do país, porque mais que sumo de laranja, esse que era em pó misturado com água, já não volto a dizer a marca, e outras bebidas que não haviam ainda, por exemplo, as colas ainda não existiam, tinha havido o Canadá Dry, não é? Sim, só apareceram 3 anos depois com a Coca-Cola e a Pepsi. E, portanto, a Pepsi pela mão do Pelé, curiosamente. Exatamente. Portanto, como não havia dessas, eu via outras coisas, via groselhas, as pessoas... Eu lembro-me que uma vez num bar, com um nosso colega, pelo qual eu tenho uma profundíssima admiração, talvez a voz mais bonita que alguma vez eu ouvi da minha geração, que é o Cândido Mota, e estávamos num bar, no João Sebastião Bar. Que era do Fernando Correia? Que era do Fernando Correia. E estávamos todos, entramos no João Sebastião Bar, à meia-noite, ou à 1 da manhã, depois do trabalho noturno que tínhamos, um grupo de amigos, pediram whiskies, pediram gin tônicos e não sei o quê, e depois eu olho para o senhor, o Cândido Mota descreve isto de uma maneira brilhante, como ele costuma fazer. Ele disse, olha, tem algum chá para servir? Bem, não havia chá. E eles foram à rua e compraram um chá. De quê? Pode ser de menta, pode ser... Simples, uma coisa simples. E realmente, num bar, eu estava entre amigos meus a tomarem bebidas, ao homem, não é? E eu estava a beber um chazinho. Portanto, se te perguntarem onde é que estavas no 25 de Abril, tu dizes que estava no Porão da Nau. Estava no Porão da Nau, mas depois já estava deitado. Quando fui avisado pela minha mãe. Porque eu saí do Porão da Nau para ir às 3 ou coisa assim, fui lá só fazer uma perninha, conviver um bocadinho com amigos, ninguém deu por nada, oficialmente não estava a acontecer ainda nada, e depois fui para casa e aí às 5 da manhã a minha mãe ouvia rádio durante a noite, porque tinha insónias, foi lá bater à porta do quarto. Ela começou a estranhar a programação. Pois, assim, Júlio, vem aqui ouvir uma coisa, porque o que se está a passar lá na tua rádio eu não sei bem o que é. Foi quando eu ouvi, passado um bocadinho, um comunicado. Qual foi a primeira ideia que tu tiveste daquilo que poderia acontecer naquela altura? Eu, por tal sinal, tive uma ideia mais positiva de que há alguns jornalistas e colegas meus, já falámos disso, muitos interrogavam-se, será que é um golpe de extrema-direita? Do Pouso da Riaga, por exemplo? Exatamente, porque o regime estava fragilizado e havia um grupo de gente com composições mais à extrema-direita que queriam retomar a rigidez, estavam já completamente fora do seu tempo, mas enfim, a rigidez do regime. Eu não, eu por acaso, quando ouvi aquele comunicado, dito por Joaquim Furtado, disse, talvez porque tenha relacionado com o facto de Joaquim Furtado estar muito longe de poder ler um comunicado, não sei que fosse obrigado, tivesse uma pistola encostada à cabeça, um comunicado de extrema-direita. E então disse, não, eu vou já para lá. E em vez de me meter no carro, como estava a viver no João Crisóstomo, casa onde nasci, e portanto era só... Tal como aconteceu neste apontamento do João Ramalhinho, que na Antena 1. Era só atravessar o Parque Eduardo VII, subir ali aquela rua, passar pelo Quartel-General, passei pelo Quartel-General, não vi nada de cuidado, mesmo no próprio Quartel-General não vi nada de cuidado, subi o Parque Eduardo VII e aí sim, quando cheguei à Rua Castilho, é que vi que à volta da Sampaio Pina havia uns carros de combate e tal, e olhando para os telhados havia uns ninhos de metralhador, assim, isto está interessante. Portanto, entrei para aí, eram umas 7 horas da manhã, ou coisa assim. Fizeste parte do Rádio Clube Português, emissora da Liberdade? Fui, a partir daí, depois deram-se as modificações que toda a gente sabe,
E logo nessa altura o Rádio Clube Português foi rebatizado com o nome de Emissor da Liberdade, e ali estivemos a trabalhar com, eu diria, com uma certa autogestão, muito embora tenha sido nomeada uma administração, ou um conselho administrativo. Um dos membros era o Luís Filipe Costa, também o João David Nunes, o Jaime Fernandes. Eu fui soldado raso, eu fiquei fora, mas de qualquer maneira são pessoas, com exceção do Luís Filipe Costa, pelo menos estas duas, infelizmente o meu querido Jaime, tinham vocação de gestores, não é? Portanto, gestor de equipas. E houve primeiro uma reunião no sindicato para se formar, penso que esse grupo, houve uma reunião no sindicato das telecomunicações ali em Alcântara, em Santos mais concretamente. E foi ali que foi determinado fazer-se uma... Tem graça, eu não escrevi nada sobre isto, e estou agora a ver se me lembro, é interessante, fica para a próxima. Tem direito de autor. Exatamente, com direito de autor. E foi ali que se definiu a necessidade de se fazer, daquilo ter uma estrutura, não é? E então lá surgiu... Não existe nenhum livro um conselho de... existe só aquele Emissor da Liberdade do Matos Maia. Mais do que isso não existe. Não existe mais nenhum, aliás, que tu... E eu também não me iria atrever a escrever, exatamente porque eu escrevi este livro de memória e não com documentação. E é óbvio que estavam lá muitos colegas meus na rádio que me poderiam, se eu agora fosse escrever, armado em historiador, só da forma instintiva como escrevi, digam, Júlio, não foi bem assim, olha, aconteceu assim, aconteceu... O que eu escrevi, eu sei que está certo. É porque a nossa memória romanceia muito as coisas, mas não é inevitável, é inevitável. O Sérgio Godinho tem aquela frase do Quilos, o Mal da Fita, que é a memória é uma armadilha, quanto mais solta, mais se ensarilha. É exatamente, e é verdade, quer dizer, porque em determinada altura, e particularmente quando temos alguma capacidade descritiva, nós deixamos levar pela descrição. E estamos a descrever. E ao descrever, normalmente, eu represento, romanceio, como tu dizes, e com razão. E, portanto, este livro é um relato histórico-romanceado da minha vida. O herói das tuas aventuras. Aí sou. Embora, muitas vezes, como já leste também, eu me assumo como uma espécie de anti-herói, não é? Não faço muito o culto de mim próprio. Deixas que os outros façam juízo. Eu ficava mal, não me sentia bem. Olha, no Inesquecível tu tens blocos destinados aos teus convidados, dedicados também à atividade artística de cada um. Eu hoje também fiz essa partida contigo, já tivemos aqui um pequeno regresso ao passado, vê se te lembras deste. Todos para as 10 horas da manhã, nós continuamos aqui hoje com a confraternização e apresentação de um novo programa de televisão que se vai chamar Top Sábado. O seu apresentador, um dos seus apresentadores, será o David Ferreira. Cá está o Top Sábado no concurso da Grafenola Ideal. Lembras disto? Lembro perfeitamente. Não é que as tuas memórias são fantásticas, o que é sempre muito bom para algumas pessoas. Não, eu tenho experiência, infelizmente, experiência própria disso, quando as pessoas dizem, mas tu tens uma memória. Pois, é para o bem e para o mal, não é? Pois é, para alguns a memória é um local mal frequentado. Não é RTP Memória. Não. A memória é um local mal frequentado, não é? Aliás, eu gosto muito de uma frase que eu penso que foi dita pelo Kissinger, que sendo um político tinha imensa graça e escrevia muitas coisas sobre políticos. E dizia, penso que foi ele que disse, se não foi ele, mas a frase vale por si própria, disse uma coisa muito interessante, é que o povo tem muito medo do futuro. Os políticos têm muito medo do passado. Sobre aquilo que eventualmente... então, nas candidaturas americanas, tudo aquilo é muito escrutinado. Então, vou fazer um levantamento, mas voltando a isto, é evidente, eu estava a apresentar com o Margarida Andrade... Grafenola Ideal, atenção, início dos anos 80. 81, isto é 81 para aí,
E eu estou a apresentar a Na Rádio Comercial, que é a Rádio já Comercial. rebatizada. Já tinha Nacionalizada. passado por nacionalização, essas coisas todas, e agora já era Rádio Comercial. Dirigida pelo João David Nunes. Quem é que deu o nome de Rádio Comercial? Tens algum? Foi João David Nunes. Foi João David Nunes. Comercial porque tinha publicidade. Exatamente. Foi, olha, E pegou. o título mais evidente. E aí, aqui há dias estive a É um conversar com plombo. ele e ele disse-me que foi uma rádio altamente rentável. Altamente rentável. Foi mesmo bastante comercial e ainda bem. Sendo que foi comercial, lá está fazendo rádio de muita qualidade, muito criativa. Ele dizia, aqui há dias, numa conversa que tivemos, uma coisa muito interessante, é que foi um tempo histórico em que, por coincidência, se reuniu uma equipa de profissionais quase impossível de repetir. Mas eu estava com Margarida Andrade, que para aqueles que não estão a ver a imagem, é evidente, é a Margarida Mercedes de Melo. É a mesma, só que tinha outro nome. Tinha outro nome. Houve a Manela Moraguetes também mudou de nome, Pois, era também, Manela Matos. Exatamente, Manela Matos, do primeiro casamento. E as pessoas vão mudando de nome, não é? Nós não, nós ficamos Não, com o nós mesmo ficamos, nome. nós os dinossauros. Quando te dizem que tu és um dinossauro da rádio ou da televisão, isso é incomoda-te ou é elogioso? Olha, depende da intenção, porque também isto tem várias formas de dizer, sim, você é um dinossauro da televisão, eu dou um abraço. Aquele não, porque já é um dinossauro da televisão. Eu acho que não é a mesma coisa. Mas, não, sou mesmo. Quer dizer, não há nada a fazer. Sou velho, a minha idade cronológica corresponde a um velho. Tenho, pois, um septuagenário é um velho. Quer dizer, assim, as pessoas deixam de ter nomes, não é? Pois, portanto, tu és, deve ser das poucas exceções. As pessoas têm medo de dizer essas coisas. Não, agora, a cabeça proporcional está bastante mais fresca do que as minhas cervicais ou L5 e S1, mas muito mais, e tenho uma enorme ânsia de continuar a fazer coisas com a certeza absoluta. Nunca farei nada que possa ocupar o lugar de outro, porque há outro para entrar e está aqui o velho leão, tal sinal que também sou sportinguista, mas não é nesse sentido. Como sabes, há uma altura em que o leão mais novo se vai bater com o leão mais velho, não é? Vai disputar terreno. Exato, vai disputar terreno e vence-o. Comigo nunca vai acontecer isso, porque eu vou tranquilamente, quando eu sentir que alguém